Mas a doutrina que Jesus trouxe do céu para nós, a doutrina de Jesus é a porta estreita e o caminho apertado, aleluia, que conduz à vida eterna. Glória a Deus, glória a Jesus, glórias a Deus. Irmãos queridos e ouvintes de casa, que Deus tenha falado o vosso coração, que estas poucas palavras possam ter iluminado, irmãos. Eu quero que vocês sintam, não as minhas palavras, mas a intenção do meu coração, da minha alma, aleluia, para convosco, irmãos queridos, irmãs amadas. Irmãos, há poucos dias, o cooperador Valmir estava me dizendo que uma irmã lá, vizinha da sua casa, chegou e contou para sua mãe, dizendo que ela assistia aos programas de televisão, mas ela, dormindo, teve um sonho, uma revelação, que Jesus veio buscar a sua igreja. E ela escutava a voz do anjo do Senhor chamando os salvos: José, Valmir, Maria, Joana. Escutava chamando nome por nome dos irmãos, das irmãs. E o anjo não chamou o nome dela, não escutou o nome dela chamar, nem da sua colega que assistia a televisão com ela. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus, glórias a Deus. Glória a Jesus. Eu queria até pedir a esta irmã, se ela está aqui entre nós, eu gostaria que esta irmã viesse à frente, levantasse a mão, nós esperaria a irmã chegar à frente. Onde está esta irmã? Ela está aqui entre nós. Eu pedi para o cooperador Valmir mandar esta irmã vir hoje aqui. A irmã está aqui. Foi mais ou menos assim a revelação. Vem contar, irmã. Vamos ouvir a irmã contar, irmãs. Glória a Jesus, glórias a Deus. Ouvintes, ouça esta revelação. A irmã ouvintes vai contar a todos nós como foi esta revelação que ela teve. Eu saúdo os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu tive uma visão, Jesus me mostrou uma visão, uma certa noite, foi no mês passado, no dia 17 de outubro. Irmãos, era uma tarde, isso era uma visão, era uma tarde muito fria, e eu estava no quarto ouvindo música do mundo. Então eu ouvi uma voz que falava assim: ora, por que você não ora? Vai orar, eu já vou chegar, eu estou chegando. Aleluia, Jesus. Ouvintes, nossa irmã não está conseguindo contar. As lágrimas são muito ruins. Glória a Deus. Então, irmãos, eu peguei e comecei, ajoelhei sobre a minha cama e comecei a orar. Mas o meu pensamento não estava ligado completamente em Deus, mas sim nas coisas do mundo. Irmãos, eu comecei a orar, mas de repente eu parei e sentei e fiquei na cama sentada pensando outras coisas. Minha mãe entrou no quarto, eu comecei a conversar com ela. Aleluia. Então ela falava assim: irmã, minha filha, por que você não vai orar? Eu contei para ela que eu tinha ouvido uma voz. Aí de repente eu me levantei, fui até a janela e vi dois imensos arco-íris, fraquinhos, de cores bem fracas, e que depois logo as cores foram ficando fortes. Então eu gritei: mãe, o que é aquilo? Aí ela veio até a porta. E todos os vizinhos, todas as pessoas saíram glorificando a Deus. Os que entendiam glorificavam, os que não entendiam não glorificavam. Não falavam nada, só ficavam olhando. Então, irmãos,
eu olhava e abria, estendia as mãos e falava: Senhor, o Senhor já veio. Aí a voz falava comigo novamente: eis que é chegada a hora. Venham todos que estavam esperando a vinda. Aleluia. Ouvintes, vamos ouvir a nossa irmã. E em cima, junto assim com Jesus, o missionário Davi Miranda estava lá. E ele falava: irmãos, venham ver que maravilha. E eu estendi as mãos e falava: o que eu vou fazer? Então aquela voz continuava a falar comigo e dizia: eu não disse para você orar, eu te dei uma chance, minha serva, eu falei para você não quis ouvir. Agora, pois fique aí para a grande tribulação. Irmãos, eu desci as escadas na minha casa, eu moro junto com os católicos, eu bati na janela da sala e falei: vocês não estão vendo? Aí eles disseram assim: já aconteceu? Deixa para lá. O que tem agora? Eu não posso fazer nada. Irmãos, naquela aflição, eu saía correndo, eu falava com as pessoas na rua e ninguém queria me ouvir, todos zombavam, os que não entendiam riam. E até que eu subi numa certa avenida e no meio daquela multidão eu encontrei duas irmãs, eu consegui reconhecer duas irmãs que ficaram. Irmãos, eu perguntei por que elas haviam ficado, elas me responderam: por causa das contendas dentro da minha casa, por causa de brigas, de inveja, de tudo que não era do agrado do Senhor. Eu não me preparei. Irmãos, quando os céus iam se fechando, aquela voz falou: olha, eu avisei você, eu avisei. Por que você não me ouviu? Por que você não orou? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aí o céu se fechou e aquela multidão se virou contra eu e as outras irmãs, os que tinham ficado. Irmãos, a gente saía correndo, tinha que se esconder atrás de carro, de porta de casa, a gente não tinha lugar nenhum para ficar, se escondia. Alimento a gente não tinha, era migalhas de pão, qualquer coisa que achava na rua, tudo tinha que se esconder. Irmãos, e foi nessa hora que eu acordei e graças a Deus eu estou me afirmando na igreja pela honra e glória do Senhor Jesus. Faz tempo que eu mantive esta revelação. Foi no dia 17 de outubro do mês passado. Glória a Jesus. Você que a irmã gostava das coisas do mundo? Gostava muito. Eu ligava mais para as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Eu achava que Deus estava na frente, mas eu preferia mais aquelas coisas do mundo, mais as calças compridas, música, televisão, tudo. Irmã deixou de tudo isso agora? Deixei, graças a Deus, irmãos. E eu peço a oração de todos por mim e por todos aqueles que se encontram fracos na fé. Glória a Jesus. Ficamos obrigados, irmã. Glória a Jesus. Irmãos e ouvintes. Irmãos e ouvintes, não vou prolongar mais. É a porta estreita, é a doutrina de Jesus ou não é? O caminho apertado é a doutrina de Jesus ou não é? O seu nome? Marolina. Conte a visão do Senhor. Irmão, era numa madrugada, pastor Antônio, eu estava orando, eu escutei a voz do Senhor me falando. Antes de eu começar a orar, o Senhor dizia para mim: vai orar, por que você não vai orar? Dobra a oração pelas madrugadas, não vai dormir, porque eu estou voltando. E o Senhor me tomou nessa madrugada, e viu ser umas 2 e pouco da manhã, quando estava orando o Senhor. E o Senhor me tomou em um profundo mistério, e me levou em um lugar, e me mostrou o relógio da última hora.
E o Senhor me falava: este é o relógio que eu mostrei ao meu servo missionário Davi Miranda. Minha serva, veja, quando eu mostrei ao meu servo missionário este relógio da última hora da minha vinda, eu mostrei, minha serva, o ponteiro estava neste lugar. Veja como ele já caminhou. Ele já não está no ponteiro onde eu mostrei o meu servo missionário. Minha serva, a minha volta está muito perto. Eu vou arrebatar a igreja. De repente, pastor Antônio, o Senhor me levou na sede mundial e estava o missionário orando. Em roda do missionário eu vi muitos guardas, tudo vestido de branco. Eu perguntava: Senhor, por que eles estão fardados? E o que eles estão fazendo? O Senhor dizia: esses são meus anjos que estão guardando o meu servo. E mostrava aquelas espadas na mão dos anjos. O Senhor me dizia: minha serva, Satanás está muito furioso com meu servo missionário, devido ao tanto grande esforço do meu servo que tem feito na minha obra. O Senhor me dizia que grande tem sido o esforço do servo dele na obra dele, que ele tem pagado grande preço na minha obra. E eu anunciei a ele que levantasse a campanha à vinda de Jesus. Foi eu que dei ordem ao meu servo, que desse ordem ao ministério, que fizesse a campanha da minha vinda. O Senhor me mostrou, pastor Antônio, quando aqueles demônios se levantavam contra o missionário, o Senhor me mostrava que ele punha o demônio no fio daquela espada e tacava no inferno. De tanta fúria que Satanás está contra a campanha, a vinda de Jesus. E de repente eu contemplei de frente à sede do púlpito da sede uma cachoeira, uma imensa cachoeira. Era uma água muito clarinha que eu nunca vi em minha vida. Perguntava ao Senhor: Senhor, o que é? O que é que a cachoeira, que aquelas águas se esparramam pela igreja? O Senhor me dizia: minha serva, esta água é a água que purifica o meu povo, é a campanha vinda de Jesus. Minha serva, diga para o meu ministério que todos aqueles que não fazer a campanha, a vinda do Senhor vai ficar na minha vinda, porque eu tenho dado ordem, meu servo, que fala para o ministério, e muitos não têm dado crédito à campanha da minha vinda. O Senhor me dizia: pastor, que eu ia ficar na vinda dele, porque eu não estava fazendo a campanha à vinda de Jesus. E eu comecei a fazer ela pelas madrugadas, devido a tantas pregações, eu não paro fazendo a obra de Deus. E o Senhor me cobrou que fizesse esta campanha pelas madrugadas. Irmãos, o Senhor me mostrava e dizia: todos dirigentes de sede administrativa, de sedes estaduais, de congregações, o dirigente que não fazer a campanha na igreja, por a campanha vinda de Jesus, o que não receber essa ordem é não fazer a campanha, diga para eles, minha serva, que eles vão ficar no arrebatamento da igreja. De repente, pastor Antônio, o Senhor me mostrava aqueles crentes que buscavam os dons de Deus e enterrava todos os talentos. O Senhor me dizia que eles estavam covardeando, porque que eles buscaram os dons e estava parado. A vinda dele está muito perto. O Senhor me dizia: a minha vinda está muito perto. Eu vou arrebatar a igreja e tirá-lo da terra. Eu já não aguento olhar mais para o mundo. O pecado está demais. Eu não suporto mais ver o mundo. De repente, o Senhor fez que eu olhasse para o céu. Eu contemplei aquela nuvem muito clarinha. Era como uma neve. Ela se formou um circo imenso, e um clarão que resplandecia como alarido na terra. Manacachô de canta. Eu perguntava: Senhor,
O que é isto? É minha volta, minha serva. É o arrebatamento que está muito perto. Diga, os meus anjos já estão em posição. Os meus anjos estão com as trombetas para soar. Eu vou dar ordem, meus anjos, que são as trombetas. Eu vou aparecer nas nuvens e vou arrebatar a minha igreja. O que não fazer a campanha, a vinda do Senhor vai ficar. Olha, irmão, de repente eu vi como o Senhor me mostrava que Ele retirava a igreja da terra. Era como um relâmpago, subia. Aí o Senhor me mostrou a grande tribulação. O Senhor me mostrava na grande tribulação aqueles crentes que ficaram. Ele saía gritando desesperado e dizia: eu fiquei. E vinha aqueles homens muito mal, muito brabo, e gritava para eles: o que está acontecendo? Cadê o Deus de vocês? Por que vocês estão assim? Nós ficaram na vinda de Jesus. Nós não deram ouvido à campanha, à vinda do Senhor. Nós não fizemos a campanha, nós ficaram na vinda do Senhor. De repente saía gritando desesperado. Parecia aqueles crentes tudo desconcertado. Os desviados vinham desesperados na tribulação. E parecia aqueles crentes de calça comprida, que cortava o cabelo, que passava maquiagem. Aqueles crentes saíam batendo no coração e dizia: eu fiquei, porque eu dizia que Deus queria somente o coração. Eu achava que Jesus queria somente meu coração. Eu fiquei no arrebatamento e saía gritando. Uns queriam pular no rio. O Senhor me mostrava aquele rio, uns queriam pular. E aquela voz dizia: é tarde, Jesus voltou. Era um grande desespero. Era treva purinha na grande tribulação. Eu já não via mais aquela luz que brilha, porque hoje o Espírito Santo de Deus está na terra intercedendo com gemido inexperível. Mas o dia que o Senhor arrebatar a igreja, o Espírito Santo do Senhor, o Senhor me mostrou o trono do Espírito Santo. Quando Ele me mostrou aquela visão, o anjo falou muito claro comigo. O Senhor me mostrou o trono dele e dizia para mim: minha serva, diga para o meu ministério, veja todo o meu Espírito sobre a terra. Eu olhava sobre a mundial e eu vi o Espírito Santo que palhava sobre a igreja do Senhor. Era branquinho como a chuva, como a neve que caía sobre a igreja do Senhor. E o Senhor me diz: breve eu vou arrebatar a minha igreja. O meu Espírito vai voltar para este trono. Então eu pude discernir nesta revelação que aqueles que ficar na grande tribulação, o Espírito Santo já não vai estar aqui, já está na glória com o Pai. Glória a Jesus. Ouvintes, vocês tiram as suas conclusões logo de ouvir o relato da visão da nossa irmã, em nome de Jesus. A senhora mora onde, irmã? Eu moro em São José dos Campos. A Rua Guedes Diamante, 149, bairro Jardim Paraíso do Sol. Irmã, Deus te abençoe. Amém. Irmã, seu nome? Rita. Irmã Rita, o que Deus mostrou para a senhora acerca da vinda de Jesus? Irmãos, eu estava na minha casa, né? Era uma quinta-feira de manhã. E eu levantei para ir à igreja no culto da parte da manhã, irmãos. E quando eu me levantei, eu olhei no relógio, aí era 7h15 da manhã. Aí eu falei: é muito cedo, eu vou deitar só mais um pouquinho, né? Aí eu voltei a deitar, irmão, mas quando eu deitei, ali eu adormeci. E de repente eu comecei a ver como que eu estivesse na igreja, né? Eu estava ali na igreja e a igreja estava superlotada. Era como que fosse um dia de doutrina, onde a igreja superlota. Havia ali obreiros na porta que ali carimbavam as carteirinhas, orientavam os irmãos. E nós estávamos ali na igreja e o dirigente, nosso dirigente estava no púlpito. E ele dizia: irmãos, vamos orar. Irmãos, vamos, nós
necessitamos de orar. Mas, irmãos, a igreja estava assim, como que desapercebida. Havia assim uma movimentação muito grande. Algumas pessoas ficavam conversando, outras andando dentro da igreja. Mas o irmão dizia, vamos orar, nós precisamos orar. O irmão insistia tanto, vamos orar. E ali a igreja se ajoelhava para orar, eu também me ajoelhei. E ali nós começamos a orar e o poder de Deus começou a cair ali na igreja. Mas de repente, irmãos, houve um silêncio muito grande, um silêncio muito profundo. E eu fiquei ali apavorada, por que estava acontecendo aquele silêncio, o que tinha acontecido. E quando eu abri os olhos, eu levei um susto, irmão, porque a igreja estava praticamente vazia. Irmãos, eu me levantei apavorada, eu olhei para o púlpito, o nosso dirigente ele não estava mais lá. Eu olhei para a porta, os obreiros não estavam, eu corria de um lado para outro. Eu fui até a livraria, batia com tanta força na porta, mas não tinha ninguém para me explicar nada, o que estava acontecendo, irmãos. Eu corri ali até a porta, irmãos, as pessoas andavam desapavoradas de um lado para outro ali nas ruas, irmãos. Aí eu voltava novamente para a igreja, para aquele povo que havia ficado. Irmãos, o povo estava apavorado, irmãos, era terrível. Irmãos, eu pude ver jovens, muitas jovens ali que cantavam tão bonito, cantavam tão lindo, irmão, mas aquele louvor não subia, irmãos, estavam apenas representando, não estava subindo até o céu. Irmãos, eu pude ver pessoas ali que davam glória a Deus muito alto, que falavam em língua sim, mas também não tinha subido. Irmãos, eles não estavam adorando a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, eu voltava ali para a porta, os vizinhos chegavam, eles queriam saber o que tinha acontecido, porque a igreja estava vazia, eles não viram ninguém subir, não viram ninguém sair dali, irmãos. Irmãos, era uma coisa terrível, irmãos, era apavorante. Os irmãos estavam apavorados, irmãos, é terrível ficar. E eu acordei, quando eu acordei, faltava apenas 20 minutos para terminar o culto da manhã. Mas eu saí correndo, eu falei, Jesus, eu não quero ficar, irmãos, porque é terrível, irmãos, é horrível ficar. A irmã entendia o porquê aquelas pessoas glorificavam a Deus e a glorificação não chegava até a presença do Senhor, Deus não aceitava. A irmã entendia porque aquelas pessoas louvavam a Deus e o louvor não chegava até a presença do Senhor. Deus fez a irmã entender, Deus falou com a irmã o porquê Deus não estava recebendo aqueles louvores. Irmãos, não estavam subindo, porque eles não estavam adorando a Deus em espírito e em verdade, estavam representando, eles davam glória a Deus, toda a igreja ouvia, para o dirigente ouvir, para todo mundo ouvir, mas quando eles chegavam lá fora, eles faziam algo que não era da vontade de Deus em oculto. Era por isso que Deus não recebia o louvor. Então as pessoas que ficaram foram as pessoas que justamente só eram crentes dentro da igreja. Crentes dentro da igreja, irmãos, estavam representando, apenas representando, mas não estava dando ouvido verdadeiramente o que Deus estava falando. Então, quando eles ouviam o pastor daquela igreja falando que era pecado assistir televisão, era pecado se envolver com os esportes, com futebol, era pecado as mulheres vestir roupas indecentes, era pecado se envolver em roda de escarnecedores, eles aceitavam naquele momento, dava glória a Deus, dava aleluia, e quem sabe até glorificavam a Deus, mas Deus não aceitava. Somente ali, irmãos, dava glória. Era apenas de lábios. Apenas de lábios, só representavam. As jovens, elas batiam com a cabeça, irmãos, no paralelepípedo, para ver se eles morriam, mas eu disse... Esse desespero porque eles notaram que eles não subiram no arrebatamento. Porque eles não haviam subido, eles queriam morrer, mas eu já gritava, eu dizia, não tem mais jeito, nós não estávamos preparados, a morte está presa, vocês não vão morrer, nós temos que ficar aqui. E meu Deus do céu, mas irmã, aquelas pessoas batiam a cabeça no paralelepípedo, no asfalto, no chão. Sangrava, mas não morria. A pessoa não morria. Não morria. Mas a Bíblia diz, irmã, que a morte naqueles dias fugirão da pessoa. Pois é, irmãos, eles não morriam. E qual o seu convite para todos os ouvintes que estamos ouvindo? Porque agora nós vamos iniciar a campanha A Vinda de Jesus, com a campanha do agradecimento. Qual a sua palavra para aqueles ouvintes que estamos ouvindo acerca desta campanha? O que a irmã tem a falar com eles? Será que essa campanha tem que ser uma campanha apenas de convite ou tem que ser uma convocação de Deus? Não, irmãos, que dê ouvido ao que Deus está falando, né, com o servo dele, porque ele está pedindo que haja um conserto, porque ele está voltando. Daqui a alguns segundos Jesus pode voltar, e se
E se nós não estivermos preparados, irmão, nós não vamos subir. Aleluias. Nós precisamos orar, fazer um concerto com Deus, porque eu vim várias vezes e como eu não consegui, eu falei, eu não vou falar mais nada. Acho que Deus queria um concerto apenas comigo, mas quando foi esta noite, mais uma vez, o Senhor me mostrava novamente, quando eu estava em um culto, o culto era um culto ao ar livre, aonde novamente o irmão dizia, vamos orar, vamos colocar a boca no pó, precisamos colocar a boca no pó, mas muitas pessoas não fizeram isso, e de repente, novamente, Jesus levou as pessoas que estavam com a boca no pó, irmãos. Aqueles que estavam se humilhando, atendendo a convocação divina, fazendo a campanha revelada da vinda de Jesus e do agradecimento. Isso mesmo, irmão. A irmã crê que aqueles que fizerem essa campanha, o Senhor vai livrar eles de participar do grande desespero que vão participar aqueles que não fizerem essas campanhas, que não tiverem preparado para a vinda do Senhor. Vai livrar, irmão, vai livrar, porque Jesus quer um conserto de todo o povo cristão na face da terra, porque Ele está voltando. Ele está voltando, então eu peço aos irmãos que estão ouvindo a convocação, né? É Deus que falou com o servo dele que venham. Faça, irmão, esse concerto com Deus. Se humilhe, coloque a boca no pó, porque Jesus está voltando. E é terrível ficar, irmãos, é terrível. Eu não quero ficar. E no momento da visão, Jesus falou algo para a irmã sobre estar próximo à sua vinda. A irmã viu algo, o Senhor falou algo com a irmã, escrito ou em voz, sobre a vinda de Jesus estar próximo ou não? Não, irmão, eu só sabia que Jesus havia voltado e havia arrebatado, então isso, eu posso crer que Jesus está voltando a qualquer minuto, irmão. É muito rápido mesmo. É muito rápido. Muito mais rápido do que nós esperamos que o Senhor esteja voltando. Nós podemos crer que muito mais próximo está a vinda do Senhor. Muito mais próximo, irmãos. Pode ser daqui a pouco. Jesus está voltando. A qualquer instante, Ele está voltando. Aí está, querido ouvinte. Se prepare, São Paulo. Se prepare, Brasil. Venham todos estar conosco. A campanha A Vinda de Jesus e a campanha do agradecimento. Será algo tão terrível. Será algo de tão grande desespero que as pessoas vão se lançar no chão. Vão bater as suas cabeças no chão, no paralelepípedos, no asfalto, como Deus mostrou para esta irmã. Mas eles não vão poder se encontrar com a morte, porque a morte fugirá. Então aqueles que não querem participar desse desespero, venha. Neste sábado iniciar conosco a campanha A Vinda de Jesus com a campanha do agradecimento. A irmã deixa os ouvintes o seu nome e o seu endereço. Meu nome é Rita, Pereira da Silva Santos. Eu moro Rua Primavera, número 2, Jardim Santa Lúcia, Pedreira, Santo Amaro. Deus abençoe, irmã, por esse maravilhoso testemunho, por essa visão e por esse convite para todos os ouvintes fazer conosco a campanha do agradecimento e da vinda de Jesus.